Boa tarde. Tudo bem, gente? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, olha só, eu fiz um comentário no Facebook a respeito de uma data profética, né? E eu queria falar com vocês a respeito disso. Queria falar sobre isso agora nesse momento aqui com vocês, certo? Olha só, Paz Paulo, Adriano Pontes, tudo bem com vocês, gente? Olha só, quero ler alguns textos bíblicos e passar uma visão que vai mudar a sua visão sobre os tempos. Olha que interessante, tô achando um texto bíblico aqui. Esperando o pessoal entrar. Olha só. Tem um texto bíblico para você pegar essa visão. Está em Eclesiastes, no capítulo 1 e no verso 9. Eu queria que você atentasse o seu coração para essa palavra, para você descobrir. Olha o verso 9, o que diz. Repare que eu quero falar sobre o tempo do fim, né, e sobre uma data profética. Não vai ser muito longa essa live, tá, gente? Olha só. Na altura do verso 9, do capítulo 1 do livro de Eclesiastes, Salomão, o escritor desse livro, filho do rei Davi, diz o seguinte: o que aconteceu, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Então olha só, o verso 10, há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também. Delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Olha só, presta atenção. Entenda isso. Paz, Lúcia, Deus te abençoe. Olha só, Gisele, presta atenção nisso, gente, que isso vai mudar a sua forma de enxergar a palavra de Deus. Não existe, o que Salomão está dizendo é que não existe nada novo na terra. Que existem alguns padrões e esses padrões se repetem. Eu vou ilustrar para ficar mais claro para vocês entenderem isso de modo fácil. Um pregador, um irmão também, ele está no Facebook e ele mandou uma pergunta para mim no particular. A pergunta dele foi uma pergunta inteligente. Olha o que ele perguntou. Ele disse assim: Rafa, no seu ponto de vista, Sansão foi salvo? Porque veja só, alguns entendem que Sansão se matou. Mas se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que ele cumpriu um propósito. Na verdade, ele não se matou. Na verdade, no lugar que ele estava preso, estava reunido a cúpula dos inimigos de Israel. E quando ele tem aquela atitude, né, quando o Espírito volta, a unção dele volta, e ele faz todas aquelas pessoas morrerem, ele mata os inimigos de Israel e ele cumpre o propósito. Agora veja só, Sansão, ele é um tipo do Messias, ele é um tipo de Jesus. Então, o que acontece? Exatamente na morte do Messias, que ele consegue salvar muitas pessoas, né? Salvar o seu povo. Havia um propósito da salvação através da morte.
E é exatamente o que acontece em Sansão. Por isso que o texto diz que na sua morte, né, ele matou mais do que em toda a sua vida. Porque os inimigos foram destruídos na sua morte. Isso é um símbolo, é um tipo profético do que aconteceria com o Messias. Então olha só, na verdade Sansão cumpriu um propósito, né, de exterminar com a cúpula dos inimigos, com os filisteus inimigos de Israel. Então há um propósito, as coisas elas se repetem. Da mesma forma que aconteceu com Sansão na sua morte, de trazer salvação a Israel, aconteceria com Cristo, certo? Ele trazer salvação a nós na sua morte. Então perceba que a Bíblia ela fala por padrões, e esses padrões se repetem. Por exemplo, José, né, estar preso com 2 malfeitores, a mesma coisa do que Jesus crucificado no meio de 2 ladrões, né? São padrões que se repetem. Vendido por moedas de prata, a mesma coisa. Então as histórias elas se repetem, as histórias se repetem. Por que eu estou falando isso? Olha o que Isaías diz. Isaías diz que Deus declara o fim desde o começo, certo? Então o que Deus vai fazer no final, Ele já fez antes. Existe um ciclo e esse ciclo ele sempre ocorre. Então presta atenção para o que eu vou te falar. Agora você está preparado para ouvir o que eu tenho para falar. Ano que vem, 2018, são 70 anos que se completam do nascimento de Israel, da nação de Israel. E presta atenção, esse número 70 é um número que está alinhado com o sofrimento de Israel. Eu vou repetir. Esse número 70 é um número que está alinhado com o sofrimento. Esse número 70 é um número de julgamento. Quer ver? Eu vou te mostrar isso na Bíblia. A Bíblia diz que em Israel foi criado um tribunal. O tribunal se chamava Sinédrio. Era um tribunal religioso. Esse tribunal era composto de 70 homens, 70 pessoas, certo? Então essas 70 pessoas em Israel, esses 70 homens julgavam Israel. Veja só, a Bíblia diz que quando os filhos de Jacó foram entrar no Egito, nós nos lembramos de que eles ficaram escravos por mais de 400 anos no Egito. Entraram 70 pessoas. Então a Bíblia, esse número 70, ele sempre está alinhado com um julgamento. Está alinhado com o julgamento. Está alinhado com um sofrimento. Então perceba comigo essas coisas. A Bíblia diz que Israel não guardou uma lei. A lei era para que no 7º ano, por 6 anos Israel poderia trabalhar na terra, mas no 7º ano eles tinham que descansar a terra. E eles não guardaram isso durante 490 anos. Se você fizer o cálculo, dividir, 490, dividido, acho que é por 7, vai dar 70 anos. Então eles passaram 70 anos roubando a Deus. 70 anos roubando a Deus. Então esses 70 anos eles foram levados para um cativeiro, o cativeiro babilônico. E lá ficaram escravos por 70 anos. Perceba que o número 70 ele está sempre ligado a um certo tipo de julgamento, de sofrimento, como Deus trata com o povo. Não é porque nada do que nós fazemos aqui na terra nós não vamos pagar, nós vamos pagar. Essa é a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Certamente ele vai colher. Então perceba, existe um sinal profético no número 70. Olha comigo o que aconteceu. Quando o Messias veio, e quando ele anunciou a verdade, pregou as boas novas, trouxe parte do reino para a terra, o que foi que aconteceu 70 anos depois? No ano 70 depois de Cristo, o que aconteceu? Israel foi sitiada, tomada pelos romanos, o templo foi destruído. Só deixaram de pé uma parte do templo. O general ainda disse, olha, não vamos destruir tudo, vamos deixar essa parte do templo de pé, esse muro de pé, para que eles se lembrem de quem fomos nós e o nosso nome entre na história.
Essa parte do muro hoje é conhecida como o Muro das Lamentações, que foi a única parte que sobrou, né? Mas a cidade foi devastada, Jerusalém foi destruída e novamente o povo se tornou cativo, né, dos romanos agora. Então olha só, perceba que isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? Então o número 70 ele está ligado ao sofrimento de Israel, ele está ligado a uma mudança de ambiente espiritual. Ele está ligado a uma mudança de ambiente espiritual. São 70 filhos de Jacó que descem, né? 70 almas que descem ao Egito. Depois ficam escravos por mais de 400 anos. São 70 anos de cativeiro babilônico. E ali acontece a história dos maiores profetas. Daniel, ele é levado. Eu vou te dar um dado interessante, olha que legal. Daniel, Ezequiel e Isaías, eles profetizam durante o cativeiro. O que acontece? Isaías, olha como Deus é estratégico. Jeremias profetiza antes. Isaías profetiza para os nobres em Jerusalém. Ele fica em Jerusalém porque um povo fica em Jerusalém. Daniel é levado para o cativeiro e profetiza dentro do cativeiro, só que para os nobres do cativeiro, para as pessoas nobres. Ele fica entre os nobres, certo? E Ezequiel no meio do povo também durante o cativeiro. Então são 4 profetas que estão ligados a esse cativeiro: Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel. Então é interessante você entender isso. E são 70 anos de cativeiro babilônico, certo? E depois que Cristo que tem a morte, a ascensão de Cristo, a ressurreição de Cristo, 70 anos, no ano 70 também acontece não 70 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, acontece essa invasão, né, romana e o templo de Jerusalém é destruído e Jerusalém é devastada. Então olha só, gente, o que vai acontecer em 1948, né, 1948, a nação de Israel, nós sabemos, não interessa se você crê na teoria, né, na ideia das duas casas, ou se você não crê nisso, mas o que é interessante é que Israel é o relógio de Deus. Então olha só, nós temos que olhar para Israel. Israel completará no próximo ano, né, 70 anos que se tornou nação. Alguns dizem que 70 anos é o tempo de uma geração. Agora olha que interessante tudo isso. Deus falou comigo isso e eu fui pesquisar o que estava escrito. Eu queria que alguém colocasse para a gente o Salmo 70 na tela. Olha que interessante o Salmo 70. Vamos ver se tem alguma relação com tudo isso que a gente está falando. Vamos ver se o Salmo 70 é um salmo de louvor, de adoração, ou se é um salmo que fala sobre libertação. Olha, acompanha comigo o Salmo 70. Vai lá no Google, gente. Tem alguém aí comigo? Vai lá no Google, coloca aí Salmo 70. Eu vou ler para você. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me socorrer. Que fiquem envergonhados e confundidos que procuram tirar minha vida. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Sejam cobertos de vergonha os que dizem folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito. Perceba a aflição no Salmo 70. E necessitado. Apressa-te em me valer, ó Deus. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Perceba a palavra libertador. Senhor, não te detenhas. Veja só, o Salmo 70 é um salmo que fala sobre aflição e sobre libertação, certo? O número 70 na Bíblia está ligado ao sofrimento de Israel. São 70 almas que descem ao Egito. Eu não sei se vocês sabem, o número das parábolas são 70 também. A totalidade das parábolas são 70 parábolas, certo? Então olha só, gente, 70 julgadores, 70 almas que descem ao Egito, 70 anos de cativeiro babilônico, 70 depois de Cristo que Jerusalém é invadido, né?
E ano que vem é um ano profético, é um ano de ciclo. Por quê? Porque ano que vem é um ano que se completa 70 anos de Israel. Então, a gente que conhece Deus, a gente sabe que quem somos nós para marcar alguma coisa, né? E eu acho isso muito feio, as pessoas afirmarem, as pessoas, mas eu creio que ano que vem é um ano de ambiente totalmente espiritual, né? Só que o ano que vem não vira ano que vem, né? Não vira em janeiro, já vira agora em setembro, né? Pelo calendário bíblico, não é nem calendário judaico, é calendário bíblico, né? Então é um ano profético, é um ano que pode acontecer muitas coisas, muitos sinais no céu, né? Entre os homens. Então quero que você esteja com o coração atento e ligado e busque a Deus nessa direção, de Deus te revelar, de Deus falar para você o que pode acontecer, o que está acontecendo na terra, porque também Donald Trump ganhar nos Estados Unidos, isso tudo não foi uma coisa normal, isso é uma coisa espiritual. Então Deus está trabalhando para que aconteça alguma coisa na terra, né? E eu quero que você esteja atento, ligado com isso, porque aqueles que são de Deus não saberão o dia e nem a hora, mas saberão o tempo, certo? Saberemos o tempo, é isso que a palavra diz. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, não dá para marcar, mas nós saberemos os tempos, né? Nós saberemos os tempos. As festas, elas têm uma indicação profética muito forte nisso tudo, né? Os sinais que estão acontecendo, né? Israel, tudo isso, nós temos que olhar para todas essas coisas. Todas essas coisas são anúncios, né? E cumprimentos proféticos de coisas que deveriam acontecer e estão acontecendo. E enquanto isso o povo está dormindo, o povo está em sono profundo, como diz o hino nacional aqui no Brasil, né? Deitado em berço esplêndido, né? E dormindo, estão dormindo. Então, que nós possamos nos levantar, que nós possamos acordar, que nós possamos olhar para a palavra com olhos espirituais, que nós possamos entender o que Deus está falando. Olha o que Salomão está falando: não há nada novo debaixo do sol. As coisas acontecem de forma repetidas. Eu poderia falar dezenas de textos aqui agora de coisas que aconteceram por mais de uma vez na Bíblia Sagrada. Por mais de uma vez. Coisas que se repetiram várias e várias vezes. Vocês podem pegar desde a libertação do Egito, Deus levantando Moisés, certo? Vocês podem pegar José, vocês podem pegar a história de Esther, né? Purim, né? A comemoração, né? que se faz da libertação, do plano diabólico que havia contra o povo de Deus naquela época, para exterminar o povo de Deus, né? Existe um salmo muito interessante, gente. Olha só esse salmo. Esse salmo é um salmo de final dos tempos. Eu já estou terminando. Esse salmo é um salmo de final dos tempos. E esse salmo, olha o que ele fala. Deixa eu só achar aqui, eu acho que é o Salmo 2. Olha que interessante esse salmo. Olha o Salmo 2, leia comigo o Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Eu nunca vi um texto bíblico ser tão forte nos nossos dias, porque o povo quer se libertar da palavra de Deus, né? O povo quer se libertar, quer se ver livre desses conceitos, dessa moral criada, né? De que não pode adulterar, de que o homem tem que ser homem e a mulher mulher, né? O nosso pensamento é um pensamento que, do ponto de vista social dos nossos dias, um ponto de vista totalmente hedonista, né? Um ponto de vista liberal demais, né? O nosso ponto de vista, o ponto de vista bíblico, é um ponto de vista atrasado para eles. É um ponto de vista que atrasa toda a nossa sociedade. A nossa sociedade,
ela quer libertinagem. Eu já disse isso. O que escraviza, a liberdade é quem escraviza o homem. A lei é quem liberta. Se você acha que você pode fazer o que você quiser e é livre para isso e não há leis na sua vida, você acaba se tornando escravo. Você quer fumar e você é livre, você acaba ficando escravo do cigarro, você se torna um viciado na bebida, em qualquer área da sua vida, né? Em qualquer área da sua vida, se você não tiver leis para governar a sua vida, você se torna um libertino e você se torna um escravo. Então, a liberdade escraviza. E a lei? A lei liberta o homem, porque a lei coloca padrões, limites para a sociedade. Então é isso que o texto fala no versículo 3. Olha o 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra Deus, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as ataduras, quer dizer, os laços que nos ligam, né? E sacudamos de nós as suas cordas. Isso é uma alusão também ao talit usado, que fala sobre as leis, né? As cordas, né? Rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu monte santo. Falarei do decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações. Aqui está falando do governo. Então, gente, olha só. Presta atenção nisso. O número 70 é um número profético. É um número ligado ao sofrimento, certo? Ano que vem se completam 70 anos que a nação de Israel se tornou Estado, certo? Tem um texto em Mateus 24 que fala sobre isso, né? Que fala sobre uma geração. Alguns entendem, através dos salmos, que uma geração é 70 anos, né? No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, só sobrou o muro das lamentações lá, né? Desculpa. 70 anos foram anos de cativeiro babilônico, 70 almas foram as que desceram ao Egito, 70 era o número de juízos no Sinédrio, o número 70 está ligado ao juízo. Perceba que há uma dupla perfeição no número 70, porque 70 é o número 7, que é o número da plenitude e perfeição, junto com o número 10, que também é um número de completude, né, de plenitude. Então, estejamos atentos para o cenário, porque veja só, por que Deus está levantando vocês? Por que Deus está levantando você aí como voz, né, no mundo, como um atalaia dele? Porque nós estamos num momento de viração. Viração o quê? As coisas que vão acontecer agora, a partir de agora, não que as que tenham acontecido não sejam, mas agora nós estamos num momento profético, num ambiente que será totalmente espiritual. As coisas que acontecerão na Terra são coisas que cientistas políticos, que pessoas que estudam não vão conseguir explicar, porque existe uma força sobrenatural que vai mover esse natural, certo? Existe uma força espiritual que vai mover. Por quê? Porque as profecias precisam se cumprir. Então Deus está permitindo. Repare para você ver que Trump, né, eu falei ontem para o pessoal, eu estava escrevendo, anotando, e eu estava vendo, eu já sabia disso, né, que trombeta, né, em inglês, né, trumpet, né, e aí eu falei, o que tem a ver com esse nome Trump, né, trumpet com Trump? E aí eu coloquei no papel, até foi lá no Robson, né, Robson, nós estávamos juntos, e eu percebi que no hebraico, as duas últimas letras, o et, né, o e e o t, né, se fosse no hebraico, seria o aleph e o tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, que representa o Messias no hebraico, né, o et, né. Então é como se o que aconteceu, o que está acontecendo no mundo estivesse sendo dirigido pelo Senhor. É como se o que acontece no mundo, né, estivesse dirigido. É como se Deus tivesse trazendo esse homem. Eu não sei por qual finalidade. Mas veja só que os poderes são constituídos por Deus. Então eu creio que vai acontecer algo desse ano para o ano que vem no cenário político, né? Já está acontecendo, né? E eu acredito que as coisas vão começar a se movimentar no mundo espiritual,
em razão desse número profético, porque sempre acontece algo com esse número ligado a Israel, e isso está muito claro, 1948 a 2018, se você somar aí, dá 70 anos. Né? Então, gente, Rafa, pode não acontecer nada? Pode acontecer nada para você enxergar, mas alguma coisa no mundo espiritual eu creio que vai acontecer. Alguma coisa no mundo, no cenário espiritual vai acontecer, gente. Então estejamos atentos, né? Pega firme aí com o Senhor, abrace a palavra de Deus, porque Deus está levantando homens e mulheres nesses últimos dias para anunciar que nós estamos próximos de uma virada, de um acontecimento histórico, né? Eu vi uma notícia de que muitos milionários, bilionários estão retirando todo o seu capital de investimento de algumas nações. Pesquisem sobre isso. Boston, que é uma cidade lá dos Estados Unidos, a maioria dos milionários saíram, abandonaram os negócios, né? Alguns milionários sumiram, desapareceram no sentido de... alguns dizem que eles foram morar em lugares são seguros contra a bomba atômica ou coisas desse tipo. Então eu creio que nós estamos no final. Eu creio que vocês são um povo inteligente também, que não vai marcar data, né, mas que sabe, que sente que nós estamos próximo do fim no sentido de termos um novo recomeço, né, e de nós termos esse governo físico do Messias, porque eu não acredito que esse governo seja apenas um governo espiritual. Isso vai ser um governo espiritual, mas vai ser um governo físico também. Eu respeito quem é amilenista, mas eu não concordo em nada com o amilenista, porque o amilenista ele crê que esse governo ele já está acontecendo. Gente, se esse governo está acontecendo já, e nós estamos na corrupção que estamos, o mundo está do modo que está, que governo que é esse? Não, vai ter um governo para mudar a realidade da Terra, do planeta Terra, certo? Agora veja só, eu deixei o mais importante para falar no final. Você que esperou vai ganhar um bônus. Veja só, são 70 julgadores, 70 anos de cativeiro babilônico, 70 almas que descem ao Egito, 70 parábolas, 70 depois de Cristo que Jerusalém é destruída. Ano que vem nós vamos completar 70 anos do nascimento do Estado de Israel. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês participem. Coloquem na tela para mim quantas semanas estão previstas para que seja introduzido a justiça no mundo. Quantas semanas são que Deus determina sobre Daniel lá, sobre o povo de Daniel? Quantas são as semanas? Alguém se lembra? Quantas semanas são? Daniel capítulo 9, eu vou ler para vocês, ó. Eu vou ver se eu acho aqui. Quantas são as semanas, gente? Elson, quantas são? Coloca aí, gente. Tem alguém aí? Ajuda eu, dá uma curtida aí, gente. Não gasta nada, não paga nada. Vamos lá, gente. Cadê vocês? 70 semanas. Alguém mais concorda que são 70 semanas? Olha só. Olha o texto, fala. 70 semanas. São 70 semanas, né, irmãos? 70 semanas. Agora veja só. Nessas 70 semanas, a maioria dos estudiosos acreditam que são 69 semanas já cumpridas e que foi pausada, e que falta uma semana, que é um período de 7 anos, certo? Alguns dizem que são 3 anos e meio apenas que faltam. Enfim, não importa o que você pensa. O que importa é o seguinte: 70 semanas que são postas para ser estabelecida a justiça, né? Se alguém achar o versículo, pode colocar aí na tela para os irmãos. Daniel, se não me engano, é capítulo 9. Ó, o verso 20. Enquanto estava eu ainda, Daniel 9, 20. Enquanto eu estava ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus,
Enquanto eu estava na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora da oração da tarde. Ele me instruiu e falou comigo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declarar, pois és muito amado. Considera a palavra e entende a visão. 70 semanas, verso 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim à iniquidade e trazer a justiça eterna, justiça para sempre, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Olha só, veja só, presta atenção, gente, presta atenção. Se você crê na Bíblia, o Evangelho ele é radical. Não tem como você amar a Deus, amar a sua palavra e ficar em cima do muro, né? Não tem como, né? Tem até aquela história, aquela ilustração de que o diabo tinha um lado, Deus tinha outro, né? É uma ilustração, tá, gente? E o cara estava em cima do muro. E Deus falando para ele: vem para cá, vem para cá, vem para cá. Só que o diabo não fazia esforço nenhum para pedir. Aí ele perguntou pro cara, falou assim: por que você, diabo, não pede para mim ir pro seu lado? Ele falou assim: porque o muro já é meu. Então ficar em cima do muro, você já tá do lado errado. Então assim, o evangelho é radical. O evangelho é radical. Ou você crê na palavra de Deus, ou você vai ler gibi, sabe? Vai ler Turma da Mônica. Você vai procurar ler Moby Dick, né? Vai ler a série Crepúsculo. Aqui precisa de fé, certo? O evangelho é radical e exige fé, e a sua fé tem que ser forte. Veja só, no que nós cremos? Nós cremos que esse mundo injusto como está não vai continuar. Vai ter uma virada, certo? Nós cremos que o Filho de Deus, haverá um período de 7 anos de grande tribulação na terra, de assolação, né? Um período de acerto de contas, né? Mas da terra, mas nós cremos que após isso será estabelecido o governo de Cristo, né? Deus vai reinar pelo seu Filho. Então olha só, nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor vai reinar. E o que nós cremos? Nós cremos que isso vai acontecer e que nós seremos, né? Já temos isso no nosso DNA, nós seremos reis e sacerdotes. Haverá uma redivisão, né? São poucos que creem que esse milênio será no céu. Se você ler Apocalipse capítulo 5, fica claro que o milênio não será no céu. O milênio será na terra. Depois você pesquise sobre isso. Então, olha só, nós estamos muito próximos. Vai ler Chico Xavier, vai ler outras coisas, né? Mas se você ama a Bíblia, você tem que se entregar por inteiro. Você tem que se entregar por inteiro. Esse é o maior livro, o livro mais vendido no mundo, o livro mais complexo, né? É árduo o caminho, né, de tentar entender a palavra de Deus, mas é fascinante, recompensador, mas exige fé. O que eu estou querendo dizer para você é que exige fé. Exige que você entenda isso e que você dedique a sua alma, o seu espírito, todo o seu ser a isso. Então olha só, nós cremos que isso acontecerá, certo? E eu creio, isso é um ato de fé, e isso é uma opinião, né? É óbvio que é pessoal, é subjetivo, mas tendo em vista a palavra de Deus, porque eu leio a palavra de Deus. Então eu creio, não sei no que você crê, mas eu creio que nós somos a geração que vamos ver essas coisas finais. Eu não vim aqui marcar data de nada, igual eu já falei. Eu não creio que uma pessoa possa estipular uma data, eu não creio nisso. Mas eu creio que as festas bíblicas, e creio que nós estamos num tempo final. A nossa sociedade é uma sociedade... Eu sei que em todo o tempo a sociedade foi corrupta, em todos os governos, mas a nossa sociedade tem sido além de uma sociedade corrupta. A nossa sociedade ultrapassou todos os limites estabelecidos, né? Então, assim, nós estamos muito além. Veja só, o próprio Daniel fala que a multiplicação da iniquidade faria com que o amor se esfriasse, né?
Olha, a multiplicação da iniquidade, do pecado. O pecado ele se multiplicou, né? Ele sempre existiu, mas hoje está de uma forma assim assoladora, terrível. E eu creio que nós somos, pelo que eu tenho visto na Bíblia, as profecias, e pelo que eu tenho acompanhado na linha cronológica que os homens de Deus criaram, eu vejo que nós estamos próximos do fim. Estamos próximos. Nós somos uma geração que vamos ver coisas que muitas gerações não viram. Que muitas gerações não viram. Eu acho que nós, até esse momento, não vimos muitas coisas, mas a partir de agora nós veremos. Agora, isso é uma opinião. Isso é uma visão de um menino que estuda a Bíblia e que lê a palavra de Deus. Então eu quero que você guarde isso no seu coração e que você use essas palavras dessa live para se apegar mais com Deus, de resolver a sua vida, se livrar dos problemas, do embaraço que você ou que alguém tenha criado para você, certo? Nós vamos ver coisas que os nossos olhos vão duvidar. E eu creio que estamos próximos desse tempo. E se você gosta de padrões bíblicos, esse ano e o ano que vem a partir do ano que vem é um número interessante para a gente observar, seguindo Isaías e seguindo o rei Salomão, o sábio Salomão, que diz que não há nada novo debaixo do sol, as coisas se repetem, certo? Existe uma ordem para as profecias se cumprir e elas vão se cumprir. Olha só, eu vou ler aqui o que o pessoal... 70 anos, ano que vem, gente, da formação do Estado de Israel. 70 é um número ligado ao sofrimento, ao julgamento. São 70 semanas de Daniel. São 70 filhos de Jacó que descem ao sofrimento para se tornar escravos. Se tornam escravos depois, né? 70 julgadores do Sinédrio. 70 depois de Cristo houve a destruição em Jerusalém. E 70 anos de cativeiro babilônico. Interessante, gente, é que os judeus, a teologia judaica se converte com a teologia a teologia bíblica do Novo Testamento, né? Se converte com a judaica e também se converte com a teologia muçulmana. Então são as três maiores religiões e monoteístas, né, as únicas do mundo e as mais fortes do mundo, que em um momento, que é o momento do Apocalipse, elas convergem, gente. Isso é muito interessante vocês entenderem. Exatamente, Tiago, Deus trabalha em padrões, em ciclos. Deus usa muitos padrões. Guaíba, Masbá, Rio Grande do Sul. Um abraço para todos daí. O pecado é a transgressão da lei. Eu também creio assim, Saulo. A Marília está dizendo que travou. A Simone, peguei pela metade. Fabinho, um beijo no seu coração. Deus abençoe você, sua esposa, seu filho. Um beijo. Vem visitar eu, viu? Eu também creio, Aloísio. Jerusalém só desce depois do milênio. Exatamente. O que durante o milênio é a parausia da cidade. A cidade fica parada no ar, né? Nos céus, né? As Escrituras é um livro enigmático. A Bíblia é o melhor livro. Olha só que tremendo. A Bíblia não é um livro comum. É um manual para ser levado à risca. É verdade. Quem não serve a Deus está automaticamente servindo ao diabo. É verdade, gente. Tudo isso aí, ó. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, gente? A palavra que eu tinha... Regina, Limeira, São Paulo. Um beijo para Limeira. Pertinho de mim, hein? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum ponto de vista que para acrescentar aí, gente? Pode colocar aí na tela aí. Eu já estou encerrando. Ó, um beijo no coração de vocês, viu? Deus abençoe vocês. Eu respeito quem não concorda com essa visão teológica, né, com essa linha de raciocínio. Eu estou tentando ser o mais bíblico possível para falar que ano que vem é um ano profético importante, viu? Para quem conhece a palavra de Deus, é um ano profético importante. Alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Cadê vocês? Quem gostou dessa palavra aí, dá uma curtida aí. Hebreus fala... É verdade, Sal. Hebreus fala de um descanso. A palavra descanso lá pode ser colocada a descanso ou pode ser posta como
um repouso, né? Ou um Shabat. 70 vezes 7, 490. O que você pensa sobre 144 mil no tempo do fim? Nossa, Tiago, eu precisaria de pelo menos umas 10 horas para falar sobre isso aqui. Mas eu acredito que a maioria do pessoal acredita. Eu acredito que não judeus, mas que Israel está espalhado pelo mundo, né? E que esse número não é um número literal, esse número é um número de plenitude, né? De plenitude. Esse número é um número de plenitude. Se você somar aí, você vai descobrir que esse número 144 mil é um número de plenitude, não é um número literal. Amém, pode vir. Alguém tem alguma dúvida sobre algum tema, algum assunto? Deus abençoe vocês, viu? Que o Senhor abençoe cada dia mais vocês, que as vendas dos nossos olhos, a venda dos nossos olhos caiam, né, para que nós possamos enxergar as palavras. A oração de Davi é essa: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, que o Senhor possa tirar dos nossos olhos toda a cegueira, e que nós possamos nos unir. Nós somos um, que nós possamos nos unir e estarmos direcionados à palavra do Senhor, e possamos entender o que Ele quer nesse tempo final aí. Certo, gente? Eu vou fazer um debate sobre esse tema, irmão. Sobre o final, né? O pré, o mes, o pós. Apesar que na Bíblia não tem nenhum disso, nada disso, viu, gente? Na Bíblia não tem nem pré, nem pós, nem meso. O que vocês precisam entender é que Deus não tem um caminho só. Isso é importante, viu? Deus não tem um caminho só. Tem gente que acha que Deus só tem um caminho. Os judeus diziam que se o povo judaico tivesse preparado, se os judeus estivessem preparados, que o Messias viria sobre as nuvens. Mas que se eles não estivessem prontos, ele viria montado no jumentinho, na filha de uma jumenta. Então, olha só, dois caminhos completamente diferentes. Aí você já sabe, irmã, eu já ouvi falar isso do canal Reino Eterno, né? 144, 6 dias de trabalho, 6 vezes 24 horas, vai dar o número 144, irmã Lúcia, bem lembrado. Jesus vive e está voltando, é verdade. Mas olha, o que vocês precisam ter em mente é que existem várias possibilidades, viu, gente? Eu vejo gente muito fechada para uma ideia só, achando que Deus só pode vir de uma forma, que Ele pode fazer tudo só de uma forma, porque está profetizado. Só que as pessoas leem umas profecias e não leem outras, certo? Então Deus, ele é muito fantástico, gente. Não dá para cravar Deus, não dá para falar Deus vai fazer desse jeito. Não dá. Eu acredito que nem no mundo espiritual, né, os anjos que recebem as ordens, ou seres celestiais que recebem ordens dele, conseguem às vezes entender a capacidade, a profundidade com que Deus trabalha. E eu não espero que você e eu, simples mortais, né, entendamos, veja só, entendamos absolutamente tudo. Porque falar também que a gente não consegue entender Deus, eu acho também meio errado, mas entender 100%, saber absolutamente tudo sobre tudo, eu acho impossível. Então eu acho que vocês têm que ter a mente aberta aí. Salmo 119, verso 18, é esse mesmo. Gente, Deus abençoe vocês, viu? Final ou recomeço, as duas coisas juntos, ô Kelly. É um final para um recomeço. São duas coisas juntos, né? Na verdade é um grande começo, né? Aí vocês têm que ler Gênesis, capítulo 1 e o versículo 2, eu fiz uma live sobre isso. Eu falei que o caos ele é passageiro, porque aparece um caos no versículo 2 de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E a terra estava um caos, né? Sem forma, vazia, não é isso? Né? Aí olha só,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí você vai ver Deus gerando, haja luz, né, separando as águas, criando as coisas, né? O caos, ele é passageiro. Esse caos nesse tempo que nós estamos vivendo, isso tudo é passageiro. Haverá um final e um recomeço, né? Fale sobre os 4 anjos do Apocalipse. Ixi, irmão, aí eu preciso estudar. Exatamente, que Deus estava me falando agora. Ninguém pode dizer a Deus como fazer e o que fazer, né? Vamos aguardar, vigiando e orando. É verdade, irmãos. Mas tem um pessoal bom de Bíblia agora aí, viu, gente? Tem um final. Na verdade, Elcio, eu ouvi uma mensagem, eu preguei também sobre isso, que o Apocalipse, ele Gênesis é o Apocalipse invertido. Gênesis é o Apocalipse invertido. Se você for subindo os capítulos de Apocalipse, você vai descendo os de Gênesis, né? Deus vai trabalhando para que tudo se converta. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Não tenho em mente agora, mas em Gênesis fala sobre Babel. Em Apocalipse fala sobre a Babilônia. Olha só que interessante. Em Gênesis, no capítulo 8, se não me engano, 6, eu não lembro agora, fala que, quando fala de Noé, fala que Noé soltou uma pomba, né? A pomba é símbolo do Espírito, né? Do Espírito Santo. E olha só, a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Olha só que interessante. Se você pegar, e voltando agora a partir de Gênesis, por exemplo, antes da pomba, antes da catástrofe, do dilúvio, o que aconteceu? Coisas que nunca aconteceram na natureza estavam acontecendo. Apocalipse fala isso. No final dos tempos, haveriam coisas, sinais na natureza que nunca aconteceram antes. A Bíblia diz que rompeu-se da terra a água, né? A água da terra, e Deus abriu a janela do céu. Foi nem necessário abrir a porta. Era só a janela. Abriu a janela e já inundou. Então coisas aconteceram na natureza que nunca havia acontecido. Se você for descendo, você vai entendendo. Por exemplo, você vai vendo que havia um homem chamado Caim, que ele foi punido e ele recebeu um sinal. Apocalipse fala de um sinal que vai ser posto na testa e na mão dos homens, certo? O sinal que foi posto em Caim foi posto por rebeldia, porque ele matou o seu irmão, lembra disso? O sinal que é posto do anticristo, né, da besta e do falso profeta, é um sinal posto sobre os desobedientes, porque os obedientes, né, serão guardados por Deus. Então, olha só que interessante isso. Você vai descendo e vai entendendo o Apocalipse quando você vai descendo o Gênesis. Ó, eu vou descendo para você ver. Mais um pouquinho de Caim, você vai ver que a punição dele foi um tempo profético, um tempo de grande tribulação, né? E tem outro homem que diz: se Caim foi punido 7, que eu seja punido 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490, né? São as 70 semanas de Daniel, tempo do fim, né? Olha só que interessante. Você vai descendo Gênesis, né? Você vai descendo Gênesis, você vai ver que Adão, né? Ele recebeu uma mulher, né? E alguns estudiosos dizem que ele ficou dormindo por 3 dias, né? E 3 noites. Por quê? O primeiro sangue derramado na terra não foi um sangue de animal, foi o sangue de Adão, porque Adão foi aberto do lado. Adão foi aberto do lado, gente, certo? Quando abre uma pessoa, você vai fazer uma cirurgia, a pessoa sangra. Para um relacionamento existe sofrimento. Na verdade, é que não havia pecado, então não pode ser usada a palavra morte. Mas se você for olhar num ponto de vista novo, você vai ver que Adão morreu. Por quê? Porque Adão era o símbolo de Cristo. Eu não falei que as coisas se repetem? Jesus na cruz, o que aconteceu? Ele foi furado do lado e desceu água e sangue. E foi naquele momento que a noiva, que a noiva nasceu. A noiva nasce no Calvário do lado de Cristo. Ela é tirada do lado dele, certo? Foi o mesmo que aconteceu com Adão. A noiva é tirada do lado dele. A noiva é tirada do lado dele. Por isso que Paulo diz que Yeshua, que Jesus, ele é o último Adão, certo? Olha que interessante. Antes dele receber a noiva, vamos voltar. Ele estava onde? Antes dele sair? No paraíso.
A Bíblia diz no final que Cristo vai receber a noiva, né, e vai entrar no local que é o paraíso de novo, né, que é o Éden de novo, que vai estar na santa cidade, que é a Nova Jerusalém. Leia depois Apocalipse 20, 21, você vai entender isso. Então, e vai indo, né? Então, se você ler Gênesis, você vai ver que Gênesis ele é uma cópia de Apocalipse, o inverso, né? Porque fala da queda do homem, da saída do homem, e Apocalipse fala da volta do homem, né? E da entrada. É verdade, ele é o segundo, né? Ele é o último Adão, né? É interessante sobre essas linhas, sobre Adão. Quer ver? Eu vou falar um negócio polêmico aqui para a gente terminar, pode ser? Tem gente que acha que Adão, olha só, tem um texto em Timóteo que Paulo diz o seguinte: Adão não foi enganado. Quem foi enganado foi Eva. Que Adão não foi enganado, tem um texto bíblico. E existe uma linha de pensamento, é uma linha, tá, gente? É só para título de conhecimento mesmo. Escuta isso. Que diz o seguinte, que quando Adão viu a noiva, a esposa dele, a carne da carne dele, certo? Que ela havia pecado, presta atenção nisso. Que ele tinha, não sei se você já parou para pensar nisso, que ele tinha duas escolhas. A escolha era abandonar a mulher, certo? E permitir que ela vivesse fora do jardim e ele dentro do jardim, certo? E ela vivesse afastada dele, ou pecar e estar com ela, e ir junto com ela, certo? Então, alguns estudiosos dizem que Adão pecou de forma voluntária para se entregar para a mulher, para se entregar, para estar do lado dela. Agora, no que isso faria sentido? Faria sentido no que Paulo diz, que assim como Adão se entregou, né? Cristo se entregou pela igreja, né? Cristo se entregou pelos seus, né? Porque veja só, Adão ali faz pecado, certo? Para estar do lado da noiva. Cristo, é claro, gente, que em outra dimensão não tem essas palavras como olha só, presta atenção, em outra dimensão, porque Cristo não pecou, mas Cristo se fez pecado, Jesus se faz pecado, né? Yeshua se faz pecado, certo? Para nos resgatar. É a mesma coisa de Sansão que eu falei no começo, certo? Na sua morte matou mais do que na sua vida, porque a morte de Sansão ela é simbólica também. Porque na sua morte ele não se matou, ele matou os inimigos de Israel, certo? E ele livrou Israel naquele momento. Então olha só, na morte de Cristo, ele nos livra. No pecado de Adão, não é nada em vão. No pecado de Adão, na queda de Adão, existe um amor envolvido, não só uma desobediência, mas existe um amor envolvido em proteger a sua esposa, porque ela viveria eternamente distante dele. Então ele preferiu morrer junto com ela, se entregar por ela também, certo? Então fica essa palavra aí no coração de vocês. Eu sei que isso tudo é muito polêmico, mas é interessante você estudar, você entender a palavra de Deus de vários ângulos, porque você pode ter isso na sua cabeça, né? E você pode aprofundar isso, né? Eu não espero que todos concordem, cada um tem uma visão bíblica também, cada um tem um nível para poder ter uma revelação. Então que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua semana aí, viu? Deus abençoe vocês, viu? Também 70 vezes 7, né? O perdão, né? Aí é por causa por causa da condenação que também foi 70 vezes 7. Então Deus abençoe vocês, meus nobres amigos. Ó, um beijo no coração, tamo junto, viu? Quem não assistiu, assista de novo, eu vou deixar a live disponível aí. Se prepare, ano que vem, ano profético, ano de número profético. Rafa, isso não acontecer nada, vai acontecer. Nem que seja no mundo espiritual apenas, mas vai acontecer. Eu creio que vai ser no mundo espiritual e vai ter reflexo no mundo físico. Deus abençoe vocês, viu? Um beijo no coração.